Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo. Espero que você esteja bem, que esteja em paz. No vídeo de hoje, trago uma pergunta sobre como suportar as provações da vida. É importante primeiro definir a diferença entre provações e tentações. Provações nós passamos, tentações nós fugimos. Geralmente a tentação ela é algo que vem relacionado à nossa própria cobiça, à nossa própria vontade. Ou seja, a tentação é algo que acontece em nós porque é bom, porque o pecado é bom, nesse sentido de que o nosso coração quer pecar. Agora, a provação que nós passamos é diferente. Provação, ela nos machuca, ela nos traz ensinamentos e ela nos traz também crescimento. Ou seja, provação nós passamos, tentações nós fugimos, porque as tentações nos derrubam, quanto as provações elas nos fortalecem para desenvolvimento e crescimento da nossa vida com Deus, com as pessoas, com os nossos relacionamentos. Eu, como pastor e psicanalista e missionário, eu ouço pessoas. Eu sei que nós não podemos tratar, então, as provações que nós passamos de modo muito simplista, ou seja, como se existisse uma regra de como vencer cada uma das nossas provações. E algumas das nossas angústias são realmente muito grandes. Talvez o luto, talvez as dificuldades familiares, as dores de uma separação ou de coisas que te faz machucar. E essas provações elas existem e elas existem também para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. A primeira delas é que ao passar pelas provações que nós possamos lembrar de onde viemos, de quem nos chamou, de quem nos escolheu, de quem é o nosso Senhor. Porque uma vez que nós lembramos das coisas que fizemos ou do tanto que Deus já realizou na nossa vida, assim nós passamos a agradecer, porque lembramos também de até aqui Ele me ajudou, até aqui Ele me deu suporte para vencer. Lembrar do que Deus já fez te leva a agradecer. E uma pessoa que agradece, ela consegue levar a vida com mais leveza no seu dia a dia. Então, se eu pudesse já te aconselhar em algo, seria em agradeça. Lembre e agradeça do que Deus já fez até aqui. Mas também ore ao Senhor e peça a Ele socorro e ajuda para vencer as provações que tem passado. Não ore com o coração ansioso e angustiado, por mais que muitas vezes nós nos sentimos assim, mas ore como quem se relaciona, ore como quem fala com Deus que é Pai, ore como quem fala com Deus sabendo que Ele é fiel e nos ouve, porque orar ansioso e orar desesperado não nos traz algo além do que mais ansiedade e desespero. Mas se você ora como alguém que se relaciona, ao ponto de dizer assim, Deus, eu nem sei como falar, mas eu preciso da sua ajuda, e com calma e com tranquilidade você assim o faz, é a prova de que você está querendo passar por essas provações e que não quer continuar no mesmo lugar da angústia e da ansiedade. Então, aprenda a orar como quem se relaciona, não como quem se desespera. Por mais que em alguns momentos a gente não apenas ora, mas clama,
E o clamar é uma súplica, e o suplicar é da angústia do nosso coração, mas Deus te chama para um relacionamento pessoal com Ele. Então, passe a orar como quem se relaciona, não mais como quem apenas suplica para sair do fundo do poço, mas como alguém que sabe que Ele vai te tirar do fundo do poço e que Ele ouve a sua voz. E confie no processo. Eu sei que muitos processos que nós passamos não são tão fáceis, mas eles têm um fim. E Deus te chama para poder enxergar essa luz no fim do túnel. Deus te chama para poder olhar para Ele, olhando firmemente, diz o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Se você tem passado por algum tipo de provação e angústia dessa forma, eu te aconselho a buscar socorro de Deus, buscar pessoas confiáveis para poder falar, buscar a ajuda de profissionais das emoções, psicólogos, psicanalistas, buscar algum tipo de socorro também, mas primeiramente coloca mesmo a sua vida em oração, pedindo que o Senhor possa te preparar os caminhos, porque todo deserto vai passar. E que o Senhor te ajude nesse processo todo. Um grande abraço e até mais.